Está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Falamos aqui de seu estúdio na Igreja Sede, a Rua Silva Jardim, 503, a 1 quadra da Avenida Afonso Pena, em Santos. Saúdo a todos que nos assistem agora com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus nos prometeu esta paz quando disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No programa de hoje nós vamos ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com o pastor Natanael Rinaldi. Teremos também louvores ao nosso Deus. Mas antecedendo a tudo isso, nós vamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus. Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre nós. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre esta programação, que a tua palavra, que aqui vai ser ensinada, aqui vai ser pregada, ela tenha, Senhor, lugar próprio, ela tenha guarida nos corações daqueles que nos assistem agora, que a casa, que a família seja abençoada pela tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler aqui no Salmo 116, o verso 10. Se você tem aí uma Bíblia próxima a você, abra e leia comigo aqui a palavra de Deus. Salmo 116, o verso 10, que diz assim: Criei, por isso falei, estive muito aflito. E agora no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo 4, o verso 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Nós temos lido aqui dois textos que são importantes para nos falar sobre a condição da saúde emocional, da saúde interior daqueles que servem a Deus. Faço uma pergunta a você que nos assiste agora. Como vai a sua saúde interior? Você é uma pessoa que fica magoada facilmente? Você é uma pessoa que desanima facilmente? Você é uma pessoa que tem dificuldade em resolver conflitos, diferenças, tanto no seio familiar como também profissionalmente? Você é uma pessoa que guarda mágoas, ressentimentos por tempos, por anos, sempre trazem um peso sobre você as lembranças de pessoas que lhe machucaram, lhe ofenderam, de coisas ruins que aconteceram na sua vida, na sua caminhada? Pergunto a você mais uma vez: como vai a sua saúde interior? Nós lemos aqui no Salmo 116. O salmista fala sobre angústia, fala sobre tribulação, fala sobre sofrimento, mas ele diz: eu criei, por isso eu falei.
dizendo-nos então que mesmo diante da adversidade, da dificuldade, ele avançou, ele prosseguiu, ele continuou crendo no Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo, então, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, aqui um detalhe importante. Nessa segunda carta, o apóstolo está com o coração dilatado. Ele abre o seu coração aos coríntios, falando sobre o seu sofrimento, a sua jornada, que tinha muitas tribulações. Ele diz que se desesperou, ele disse que quase desanimou, ele disse que sofria combates exteriores, mas também tinha tremores interiores. Então o apóstolo abre o coração para os coríntios, falando sobre a sua vida, a sua caminhada. E nesse texto que lemos, ele está dizendo as mesmas palavras que disse o salmista. E ele diz: nós cremos também, por isso falamos. Então o apóstolo Paulo está tendo a mesma necessidade de continuar, mesmo diante das aflições, das adversidades, ele estava perseverando. Meu prezado que assiste-nos agora, existem alguns fatos importantes que podem nos ajudar a ter uma saúde interior em boa ordem, em boa condição. O primeiro fato é que nós devemos sempre fazer uma leitura positiva da situação que estamos vivendo. Não podemos ser negativistas. Não podemos achar que Deus está alheio à situação que estamos vivendo. Não podemos viver achando que Deus é insensível, que Deus não está preocupado conosco, que Deus não está cuidando da nossa vida. Hoje, talvez a situação financeira não seja favorável, a situação material está difícil, talvez hajam conflitos na família, conflitos no trabalho, mas nós devemos fazer uma leitura positiva da situação. Deus está conosco. Deus vai nos ensinar algo importante diante dessa situação que estamos vivendo. Deus vai nos ensinar, vai nos orientar. Deus está fazendo com que nós venhamos ter um aprendizado, um amadurecimento na nossa fé diante da situação que hoje estamos vivendo. Faça uma leitura positiva da situação que você está hoje envolvido. O segundo fator importante para a saúde interior é pagar sempre o mal com o bem. Em nossos relacionamentos, nos desgastamos, nos decepcionamos, nos frustramos com os homens, com as pessoas, e isso é muito comum, isso sempre foi assim. Então nós não devemos retribuir a essas pessoas o mal que elas nos fizeram, mas devemos sempre fazer o bem. Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que procura glorificar o Senhor Jesus na sua vida através das suas atitudes. Pague o mal sempre com o bem. Um terceiro fato importante sobre a saúde interior é que nós devemos conservar o nosso ânimo. O Senhor Jesus, ele disse em João 16, verso 33, que no mundo nós vamos ter aflições, mas ele nos recomendou a ter o bom ânimo.
porque ele, o Senhor Jesus, venceu o mundo. E quem tem o Senhor Jesus na sua vida, vencerá o mundo também. Então conserve o seu bom ânimo. Procure olhar para Cristo. Procure buscar em Cristo forças para continuar. Procure olhar para Cristo para que Ele lhe oriente nas decisões, nas atitudes, no seu proceder diário. Conserve o ânimo na sua vida. Conserve o ânimo orando cada vez mais ao Senhor. Conserve o ânimo louvando a Deus continuamente. Conserve o ânimo meditando, estudando na sua palavra. Conserve o ânimo congregando com seus irmãos, comungando na fé, ali no culto, adorando a Deus, compartilhando com os irmãos a mesma experiência da palavra de Deus. O Senhor Jesus repetiu as palavras que estavam lá no Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá também de toda palavra que procede de Deus. Então procure conservar o ânimo na sua vida e com certeza terá a saúde interior. E por último, como um último fato importante para a saúde interior, procure conservar um coração grato a Deus. Você precisa parar de só lamentar, só reclamar e começar a agradecer a Deus, porque com certeza temos muito mais a agradecer do que a lamentar. Quando termino o meu dia de vida aqui, de trabalho, de atividades, estou me dirigindo à minha casa, eu sou perguntado: como foi o seu dia? E logo à minha lembrança vêm os aborrecimentos, as chateações, os problemas do dia a dia. Mas também o Espírito do Senhor me faz lembrar que muito mais fez o Senhor por nós para que nós lhe fôssemos agradecidos. Eu lembro que muito mais eu tenho para agradecer do que para lamentar com relação ao dia que nós vivemos. Procure ter um coração grato a Deus. Agradeça pela salvação que nenhum homem merece, mas Ele gratuitamente nos oferece através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeça por essa bendita esperança de vida eterna. Agradeça pelos livramentos que diariamente o Senhor tem dado. Agradeça pela presença do Senhor. Até no meio da tempestade, da tormenta da nossa vida, Ele está presente, nos garantindo que nós vamos atravessar a tormenta e seremos vitoriosos. Conserve um coração grato ao nosso Deus. Que Deus abençoe você. Continue assistindo o nosso programa e com certeza será ainda mais abençoado pela palavra de Deus. Se desejar, venha estar conosco. Estamos aqui na rua Silva Jardim, 503, a 1 quadra da Avenida Afonso Pena, em Santos. Desde as 9 horas da manhã tem estudo bíblico, às 10 horas a escola bíblica dominical e no domingo, é claro, o período da noite, às 19 horas, o grande culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe você. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general.
firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, se o maligno te enfrentar, sê valente, lutará sem recuar. Sê valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, com altruísmo, com poder. Sê valente, franco sem o mal temer. Sê valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, o Evangelho a proclamar. Sê valente, no Brasil em derramar. Sê valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente. E nós temos então a lição de hoje, que eu gostaria de mencionar aos irmãos que nós temos um hino na harpa. Esse hino na harpa diz assim, o hino, cantava muito: todos devem saber quem é Jesus. E às vezes nós estamos na igreja, anos e anos, e ignoramos, na verdade, quem é Jesus, até onde ele pode agir. E às vezes a nossa incredulidade então impede isso. E nós temos aqui na nossa lição de hoje, 24 de maio, o título da lição: o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Não há dúvida que essas duas colocações não limitam o poder do Senhor Jesus Cristo. É bom saber que Jesus atua na natureza, não só a natureza do mundo criado, mas também atua no poderio que ele tem sobre os demônios. Mas estudando a lição com mais afinco, nós tivemos aqui na lição número 7, 17 de maio, poder sobre as doenças e morte. Quer dizer que Jesus atua absolutamente. Para Jesus não há o impossível. Embora nem todos os cristãos creem assim, porque há muitos que creem que Jesus, na verdade, operou. Mas nos tempos antigos, hoje não. E ficam, às vezes, recorrendo a médicos, isso, aquilo, para uma situação que Jesus bem poderia atuar em nossa vida. Então, vamos estudar, eu quero só dar uma passada aqui na lição número 7, porque parece que nos atinge mais diretamente
doenças e morte. Agora, Jesus tem poder sobre a natureza geográfica e os demônios. Então nós precisamos conhecer esse Jesus melhor do que nós conhecemos. E o hino da harpa cristã, que para os que são mais antigos e tenham a harpa cristã, está lá uma letra, todos devem saber, não vou cantar porque senão sou. Mas a letra do hino diz, todos devem saber quem é Jesus. E repetindo, todos devem saber quem é Jesus. E às vezes nós ignoramos o poder de Jesus, até onde Ele pode atuar em nossas vidas. E diante dessa situação, nos tornamos às vezes indiferentes porque não temos uma fé para atingir até onde Cristo pode fazer em nosso favor. Como diz o escritor bíblico, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Será? Alguém pergunta. Será que Ele pode resolver isso da minha vida? Será que Ele pode resolver aquilo? E assim nós nos acomodamos e perdemos as bênçãos de Deus que poderiam ser maiores na nossa vida. E aqui nós temos a leitura diária da lição número 7, onde Jesus pode atingir. O que Ele pode fazer na nossa vida? Então é citado o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 24. Jesus e o seu poder para perdoar e curar todos. Jesus pode cancelar nossos pecados. Na Bíblia Sagrada apresenta vários tipos de pessoas que estavam vivendo num verdadeiro buraco, numa situação de derrota, sem poder se levantar, porque o vício domina a pessoa a tal ponto que ele perde a sua própria força de vontade para vencer coisas que são impróprias. Mas aqui está dizendo, Jesus e o seu poder para perdoar pecados. Agora abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, 24, e você vai encontrar então que essa declaração deve ser lida para consolidar nossa forma de crer. Se você tiver a Bíblia à mão, não poupe de ler, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando você não ouve, você pode ler a palavra de Deus, que ela transmite para nós esta fé. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Estamos vendo prodígios em nosso meio, Jesus atuando em nossa vida em momentos difíceis que só nós conhecemos. Nós podemos crer nesse Jesus da Bíblia Sagrada, porque a sua infalibilidade é notória na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, temos fé para crer assim? Você admite que Jesus pode agir nessa condição na sua vida?
Temos outra declaração na lição ainda número 7. Jesus e a sua compaixão pelos doentes e necessitados. É uma repetição do mesmo critério que acabamos de ler. Então, Jesus e a sua compaixão pelos doentes e necessitados. Quando nós lemos na Bíblia, homens como cegos, posto num determinado lugar na cidade, como Bartimeu, ele notou um barulho ensurdecedor perto do lugar onde ele estava, e ele queria saber o que era aquilo, porque admitia, para se fazer barulho, é alguém eminente e uma grande multidão deve estar seguindo. E ele então quis saber e disseram, é Jesus de Nazaré que está passando. O que faz ele? Depois de tomar conhecimento que era Jesus que estava passando e uma grande multidão acompanhando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repetidamente, até que Jesus chegou perto dele e perguntou, o que queres que eu faça? E Jesus ouviu dele, eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Você fica curado. Irmãos, esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não sofre mudança como nós sofremos. Então temos que ler a Bíblia da forma que nós assimilemos o que está dito e leamos com fé para nós comprovarmos em nossa própria vida o que Deus pode fazer por nós. Temos aqui na lição de quarta-feira, ainda na lição número 7, Jesus e a autoridade para curar toda enfermidade. Não é uma ou outra, toda enfermidade Jesus pode curar. Até aquela que os médicos desenganam dizendo, não tem mais solução para você. Pode não ter para o homem, mas que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tem solução para cada um de nós, isso é fora de cogitação, fora de dúvida. É o nosso Jesus, irmãos, que esse Jesus que temos aqui na Bíblia Sagrada, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós podemos crer nisso, porque isso tem acontecido. Nós temos a lição de quinta-feira, na lição número 7 ainda, ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. É a verdade prática da lição que estamos aqui lendo para os irmãos. E na quinta-feira, que era a seguinte, está escrito aqui como o que pode Jesus fazer por nós. Jesus e a delegação de autoridade aos seus discípulos. Quer dizer que Jesus não só curava, mas passou delegação, autoridade aos seus discípulos, para que eles tivessem também a mesma posição dele no campo dos milagres, e nós temos registro na Bíblia Sagrada de que realmente assim ocorreu. Sexta-feira, Jesus e a manifestação do reino de Deus para todos, significando que esse poderio do Senhor Jesus Cristo está aberto para toda pessoa na face da terra. Como diz lá 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos,
Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Só que o versículo não termina aí. Versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ninguém vai chegar na porta do céu querendo entrar e não poderá entrar porque não tomou providências com relação à pessoa de Jesus. A porta hoje é estreita, caminho estreito, conduz à vida. Porta larga, caminho largo, conduz à perdição. E Jesus se declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, essas colocações devem despertar em nós uma busca mais intensiva na leitura da Bíblia, para que nós tenhamos, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, mas também a fé vem pelo ler, pelo orar. E nós, às vezes, estamos em casa, podemos aproveitar horas de folga, abrir a nossa Bíblia, não apenas fazer uma leitura corrente, sem entender o que estamos lendo, mas com capricho. Pegamos, às vezes, o dicionário e outros livros evangélicos que nos levam a entender melhor a palavra de Deus. A nossa fé vai crescendo paulatinamente. Então, depende da nossa posição de desejo de servir melhor a Deus. E, finalmente, nós temos aqui a lição de sábado, ainda na lição número 7, Jesus anunciou eventos que precederiam a vinda literal do reino. E eu pergunto agora para os irmãos, onde está escrito isso? Podia me ajudar? Fala alto. Jesus anunciou os acontecimentos que iriam se dar previamente à sua volta, ao seu regresso. Você já leu o capítulo 24 de Mateus? Está lá exposto, quando os discípulos mostraram a estrutura do templo de Jerusalém, uma beleza arquitetônica. Jesus não se admirou com eles. Ficaram decepcionados, não vedes tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí a curiosidade dos apóstolos aumentou. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí você abre o capítulo 24 de Mateus e você tem lá os pormenores que Jesus está indicando, que indicariam a proximidade da sua volta. E nós estamos vivendo em dias proféticos, irmãos. Mesmo aqui no nosso querido Brasil, a situação que nós estamos passando presentemente não é normal. É uma situação que tem deixado o povo alarmado com essa forma que está tomando o governo brasileiro. O que nós vamos fazer, irmão? Nós vamos orar, pedir a Deus que tome a rédea dessa nação, para que a situação possa mudar-se dentro do plano de Deus que Ele tem estabelecido, mas o homem pode se converter e assim viver uma vida melhor aqui na terra. Então, irmãos, uma coisa fica certa à luz da Bíblia: daquele dia e hora ninguém sabe. Qualquer especulador que marcar data para a volta de Cristo
vai cair no ridículo, porque não há base bíblica para nós fixarmos data para a volta do Senhor Jesus Cristo. E vamos agora passar então para a leitura, o estudo da lição de hoje. O poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. E a nossa lição está no capítulo 8 do livro de Atos do Evangelho segundo Lucas, versículos 22 a 25. Depois entramos para o versículo 35 a 39. Diz o texto: aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco, isto é, Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então aqui nós temos nessa lição milagres realizados sob duas circunstâncias. A primeira é uma repetição do que já lemos a respeito da cura de pessoas enfermas, e nós temos aqui então agora a natureza sendo alterada pelo Senhor Jesus Cristo. Então diz assim que Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado outra banda do lago, e partiram. E quando estavam navegando, Jesus adormeceu, para a surpresa e decepção dos discípulos que estavam com ele no barco, como que dizendo: e agora? Ele é o nosso socorro, pegou no sono. E temos então a situação que diz: e sobreveio uma tempestade de vento ao lago, o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Então os discípulos estavam acordados, temerosos,
por causa da forma como o mar estava agindo, mas notaram, para a decepção deles, que Jesus estava dormindo. Então, o que nós observamos aí? A natureza humana de Jesus era igual a nós. É verdade que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele tinha uma natureza igual à nossa no sentido da forma como nós vivemos. Naturalmente tinha condições para poder atuar além do que nós atuamos. Mas você é uma pessoa que tem sono. Você às vezes dorme até fora de horário. E Jesus estava num horário, numa situação que não seria um momento oportuno para ele orar, para ele dormir. Pelo contrário, ele devia estar ativo, envolvendo. Mas o que revela isso? Revela isso a natureza humana de Jesus. Ele tinha 2 tipos de natureza. E eu uso uma palavra grega, teantrópica. Quando Jesus estava aqui no mundo, ele não era só Deus. Ele era Deus e homem. Então ele se humanizou. Como homem, ele passou por peripécias que nós passamos. Teve fome, sentiu canseira e outras circunstâncias que nos são adversas. Mas, paralelamente, ele também era Deus, tomou a forma humana. Então, irmãos, quando a sua vida aqui na Terra, ele viveu, nós notamos, na pessoa de Cristo, uma pessoa com 2 naturezas. A natureza teantrópica, que significa que ele agia como Deus e em determinadas situações ele agia como homem. Quando agia como Deus, ele podia então fazer coisas que, humanamente falando, são impossíveis. É o caso daquele homem que foi conduzido por 4 amigos para que Jesus curasse, que ele era paralítico, não podia andar. A casa para onde ele se dirigia estava lotada. E os amigos sugeriram abrir o telhado e descer a pessoa que estava procurando Jesus para ser curado até a presença dele. Mas, para a estranheza dos presentes, Jesus não disse que ele estava curado. Disse: os teus pecados te são perdoados. Aquilo causou um celeuma, porque os religiosos estavam presentes, os judeus, e disseram para Jesus que ele cometia uma blasfêmia. E levantaram a questão: quem pode perdoar pecados senão Deus? É verdade, só Deus pode perdoar pecados. Só que Jesus era Deus entre nós, podia perdoar pecados. E para provar então aos presentes que ele podia tanto curar como perdoar pecados, ele fez uma declaração pública: por que é que vocês pensam mal? Os judeus que conheciam as Escrituras. Qual é mais fácil dizer para este homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: toma teu leite e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus comprovou 2 situações que eram próprias exclusivamente de uma atuação divina. Perdoar pecados não é com pastor. Pastor não perdoa pecados, só padre. Aliás, diz que perdoa. Mas, na verdade, só
Deus perdoa pecado. E Jesus estava ali na condição de homem e Deus, como eu disse, era um homem, também Deus, aceitando a sua posição. Você vai notar outras ocasiões na Bíblia Sagrada que Jesus, por exemplo, no capítulo 8 de Mateus, ele foi procurado por um homem paralítico. E esse homem se prostrou diante de Jesus e disse: se quiseres, tu podes me tornar limpo. E Jesus respondeu: eu quero ser limpo. E o que fez aquele homem? Reconhecendo que ele estava curado daquele problema dele. E ele se prostrou diante de Jesus. Se Jesus não tivesse a dignidade de um Deus, realmente, ele não poderia aceitar a adoração. Mas ele aceitou a adoração que o homem lhe prestava, porque ele era Deus e homem. De modo que ele podia, em qualquer fase da sua vida, agir como Deus e agir como homem. E o seu ministério sempre foi assim, fazendo as duas coisas, às vezes se condoendo das pessoas, curando pessoas de determinadas enfermidades e agindo como Deus em situações que era uma condição de Deus para agir. Então, irmãos, essa fé nós precisamos ter na pessoa de Cristo. Ele não era apenas um homem, como você e como eu. Ele era Deus homem. Por isso ele é chamado Emanuel. O que significa? Deus conosco. Tivemos Deus conosco aqui na terra. Então esse é o mesmo Deus que nós seguimos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos seguir este Jesus com toda a dedicação. De modo que nós vemos então nessa lição essa atuação do Senhor Jesus Cristo, como diz aqui o título, na natureza ele podia agir e podia agir também contra os demônios que foram subjugados sob o poder deles, sob o poder do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que a Bíblia desconhece a ideia de um diabo mitológico ou que é um produto da cultura humana. Nas Escrituras, Satanás e seus demônios são mostrados como seres reais. Uma das mais poderosas armas usadas pelo diabo é tentar mostrar que ele não existe. A Bíblia, no entanto, trata Satanás e seus demônios como seres dotados de pessoalidade. O próprio Cristo enfrentou pessoalmente Satanás no deserto e o derrotou. Você se lembra de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13? O que nos admira quando lemos esta passagem é o que está lá no versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque conhecia que Jesus teria vitória sobre o mal que se avizinhava. Nós conhecemos a tentação pela qual Jesus passou. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus foi pronta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, nós conhecemos esta passagem, capítulo 4, mais ou menos até o versículo 13 a 14,
E uma das tentações que Jesus passou ali foi aquela quando Satanás o conduziu a um lugar alto, de onde se descortinava todas as belezas do mundo e as ofereceu ao diabo. Aliás, e as ofereceu a Jesus. Tudo isso é meu. Orgulhoso, soberbo, o mundo sim jaz no maligno, mas não é dele. Quem fez o mundo foi Deus. Tudo é meu, e eu darei a quem quiser, e tudo será teu, se prostrado me adorares. Ofereceu belezas, e diz em 1 João, que o mundo jaz no maligno. Cuidado para não aceitar as propostas do nosso inimigo, porque o mundo é muito bonito, exteriormente, convidativo, e há pessoas que não resistem esse convite de fora. E como diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pessoa que não leva uma vida cristã autêntica, fica com a sua consciência entenebrecida, fechada. Não existe mais pecado para ele. Tudo o que ele fizer, ele acha normal. Agora, quando a pessoa está com a ação do Espírito Santo agindo na sua vida, ele tem uma consciência leve, procura evitar qualquer anormalidade na sua vida que venha dar lugar ao diabo. E assim, irmãos, nós temos esse Jesus a quem nós servimos. Ele não tem nos decepcionados. Ele virá em glória para buscar a sua igreja e vai dizer para aquelas pessoas que estão firmes: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esta é a promessa de Jesus para nós. E quando ele falou em João 14, ele disse aos discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E você sabe, irmão, que Jesus orou por nós. Já leu o capítulo 17 de João? Ele orou por você, orou por mim, orou por nós. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. E uma pergunta que eu tenho recebido na rádio frequentemente: nós vamos nos conhecer no céu? E há pessoas que dizem não. Olha, então eu não quero ir para o céu. Mas a Bíblia diz que sim. Casa do Pai. Casa do Pai todos se conhecem. E nós estaremos na casa do Pai eternamente, ou para todo sempre. Então, irmãos, firmes no Senhor Jesus Cristo. Não deixe ser enganado por pessoas que negam a deidade absoluta de Jesus. Não aceite pessoas que, às vezes, num tipo de honra, querem servir mais a Deus do que ao homem, quando foi Jesus Cristo que veio aqui a este mundo para nos salvar. Morreu por nossos pecados na cruz, derramou seu sangue, e a Bíblia declara: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado
em quem devamos ser salvos. Isto é para nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.